Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Zigante Play. Perguntinha logo de início do vídeo que eu quero deixar para vocês, galera. Quer otimizar o teu computador de forma rápida e fácil para você ganhar um pouquinho mais de FPS e fluidez dentro do seu jogo? Fique no vídeo, se gostar deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada que acontece por aqui, beleza? Bora pro vídeo. No vídeo de hoje, o assunto vai ser o seguinte: otimização. Vou estar trazendo um vídeo objetivo e rápido aqui para vocês, para você estar entendendo como configurar e equilibrar suas peças a ponto de ter um pouco mais de FPS, um pouco mais de fluidez dos jogos no teu computador. Vou usar o jogo PUBG como exemplo, mas isso serve para qualquer jogo. Sabendo configurar, você vai ter um equilíbrio legal. Antes de eu entrar no game, galera, eu quero estar mostrando a minha configuração para você entender qual é o intuito desse vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo, uma RX 9060 XT de 8 GB, 16 GB de RAM DDR4 rodando a 2133 MHz e o meu processador é um Xeon 2666V3 de 2.9 GHz rodando a 3.5. Para você ver, eu não estou mentindo. Vou abrir aqui o gerenciador de tarefas, vem aqui na aba desempenho e tá aqui o meu processador rodando a 3.3, 3.4. Tá liberado o Unlock Boost, tá, galera? Então ele vai, quando precisar dele, ele vai rodar no máximo aqui, que é a 3.49, enfim, 3.5. Feito isso, vamos chegar onde eu quero. Vou até abrir o jogo que eu quero mostrar lá dentro do game para você quais são as configurações que eu deixo no meu jogo e o porquê que eu deixo disso, para você poder entender como configurar o teu game para você obter um desempenho legal na hora da sua game. Lembrando, mantenha o seu Windows atualizado, instale, galera, instale o software da tua placa de vídeo, seja ela NVIDIA ou AMD, porque através desse software você vai ter os drivers atualizados, ajustes finos que você vai conseguir fazer dentro do seu jogo para você ter um desempenho melhor, e é só dentro do software da placa de vídeo que você consegue fazer isso. Tem muita gente que instala o Windows e o próprio Windows, no banco de dados deles, tem o drive da placa de vídeo. Ele instala, a imagem ficou bonita, pessoal, já não instala mais nada, tá? Não instala o software por sei lá o que, né? Enfim, mas instale, tá? Não deixa de instalar. O jogo abrindo aqui, galera, o que eu quero mostrar para vocês dentro do game. Quando você estiver dentro do jogo, na aba de configurações, você vai ter as opções gráficas para serem configuradas. E, ó, lembrando, como eu falei no começo do vídeo, isso serve para qualquer jogo, tá, galera? Não é só para o PUBG. Eu vou usar o PUBG como exemplo, porque é um dos jogos que eu mais jogo. Então, como eu estou mais familiarizado em questão gráfica com ele, eu vou mostrar aqui, porque já está tudo ajustadinho, certinho e tudo. Mas ele vai funcionar para qualquer jogo desse jeito, beleza? Você, na parte de configuração, você tem aqui o início, as configurações, seja GTA, seja Call of Duty, que é o ajuste simples da tela, que é o modo de exibição, a resolução que você vai colocar ali. O modo de exibição, galera, sempre deixa em tela cheia, porque aqui o teu hardware ele vai focar total desempenho para aquela tela que está ali. Se você colocar o modo sem borda ou o modo janela, ele vai ficar meio que dividido, ele vai focar um pouco de desempenho no teu game e vai usar um pouco de desempenho em alguma coisa que está sendo usado ali por trás do jogo, né? Alguma janela, algum navegador ou algo do tipo. E quando você deixa em tela cheia, ele foca o total desempenho nisso aqui, deixando os outros aplicativos em segundo plano. Uma resolução em Full HD, que é a nativa do meu monitor. Há monitores que vão ter mais, que é o Quad HD e o 4K. E aqui no PUBG há pessoas que jogam com a resolução 1728 por 1080, é uma resolução personalizada, tá, galera? Não vem por padrão aqui, ela é personalizada. Eu particularmente não gosto. O FPS, limite de FPS do lobby eu deixo travado a 60 FPS, porque não tem necessidade de eu ter 400 FPS no lobby, sendo que eu não vou trocar tiro com ninguém. Então é um gasto de energia desnecessário. O FPS do jogo eu deixo travado ali em 300, né, que é o máximo do PUBG, ou ilimitado, tanto faz. E aqui que vem o X da questão, galera. Esse aqui é o que muita gente se embanana e perde desempenho não sabendo configurar. Muitos vão falar, nossa, mas você usa uma configuração alta. Sim, por que eu uso uma configuração alta? Porque o meu processador, em relação à minha placa de vídeo, ele é mais fraco. Ele é bem mais fraco, né? Então, eu estou usufruindo um pouco mais da minha placa de vídeo do que o meu processador. Muitos também vão falar assim, então por que você não coloca tudo no Ultra? É aí que eu quero chegar, galera. Primeiramente, quando você escuta falar de PUBG,
PUBG é um jogo de multiplayer, FPS, né? Você cai num campo de batalha com pessoas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. E você vai ter que ter um desempenho legal. Quanto mais FPS você tiver, melhor vai ser o tempo de resposta em relação àquela pessoa que você está trocando tiro contra ali, certo? Quando você faz uma otimização mal feita, você acaba perdendo desempenho. Então, é nesse ponto que eu quero ensinar, eu quero trazer para você uma dica para você estar configurando melhor o teu game para você ter um desempenho legal. Ok? Nessa parte aqui, galera, a parte do competitivo, muitos falam assim, quer jogar o PUBG no modo competitivo, põe tudo no muito baixo. Só que aí, para você fazer isso, você tem que ter um processador muito forte. Você tendo um processador muito forte, ele vai dar conta de fazer isso que você está querendo. Mas você fala, nossa, eu colocando tudo no muito baixo, é só o processador que vai trabalhar? Não, a placa de vídeo também vai. Só que a sobrecarga maior vai ficar em cima do processador, né? Ah, então se eu tiver uma placa de vídeo muito potente, eu posso colocar tudo no Ultra que ela vai dar conta do recado? Não. Aí você fala, ó, e agora eu não entendi. Agora eu fiquei perdido de vez. É aí que eu vou chegar para te explicar. As minhas configurações estão um pouco altas aqui, por quê? Pela minha placa ser um pouco mais forte que o meu processador, você pode ver que algumas configurações estão mais altas do que a outra. Esse foi o equilíbrio que eu achei de configuração para ter uma fluidez melhor do meu game e um FPS um pouco mais alto do que eu estava tendo. Certo? Por quê, galera? Se eu pegar aqui escala de renderização, deixar em 100, colocar suavização no alto como já está, pós-processamento no médio, sombra no muito baixo, textura onde está no alto, efeitos no muito baixo, vegetação da mesma forma, alcance de visão no alto ou no ultra, nitidez ativada DirectX 11 em Anced. Se eu deixar dessa forma que eu falei aqui, quando eu estiver jogando, o meu processador, ele não vai passar, o meu processador não, perdão, a minha placa de vídeo não vai passar de 70% de uso e o meu processador vai ficar na casa dos seus 60%, 65% de uso. Essas configurações que eu fiz aqui, eu elevei 10% a mais de uso da minha placa de vídeo e reduzi 10% a mais de uso do meu processador. Por quê? Porque é o seguinte, galera. Quando você coloca tudo no Ultra, né, já vou direto ao ponto. Você tendo uma placa de vídeo mais forte, você coloca isso aqui tudo no Ultra, o que vai acontecer? A tua placa de vídeo ela vai trabalhar muito. Porém, se você tiver um processador fraco, ele não vai conseguir empurrar a tua placa de vídeo para trabalhar e fazer aquilo que você quer. Por que ele não vai conseguir? Porque algumas dessas configurações que tem aqui, como efeitos, alcance de visão, né, alcance visual, pós-processamento, algumas dessas configurações aqui, elas também dependem do processador para entrar em funcionamento. Então, quando você coloca algumas dessas configurações aqui no Ultra, o teu processador vai ter que trabalhar aqui. Se ele tem que usar alguma parte dele para trabalhar aqui, ele não vai ter poder suficiente para poder empurrar a placa de vídeo a 100%. Tá conseguindo entender onde eu quero chegar? Vamos pegar um exemplo, um processador bem potente, um i9 14900F ou 14900K, por exemplo. É um dos processadores mais fortes da Intel. Se você pegar e colocar isso aqui tudo no muito baixo, o processador ele vai ter força suficiente para fazer o que você está pedindo, ainda empurrar a placa de vídeo que você tem para poder renderizar a imagem. Mesmo ela sendo, por exemplo, um i9 é um processador muito forte para minha placa de vídeo. A minha placa de vídeo vai conseguir renderizar o que tiver que renderizar, que ela utiliza aqui para renderizar, e o processador vai dar conta do restante com folga, tranquilamente. Porém, se eu colocar tudo no Ultra e eu tiver uma placa de vídeo mais forte do que o processador, que é no meu caso, o meu processador não vai conseguir dar conta do recado, muito menos empurrar a placa de vídeo onde eu quero. Então, sabendo que o meu processador não consegue empurrar minha placa de vídeo a 100% de uso, porque eu dependo dele também para trabalhar dentro dessas configurações, eu tenho que equilibrar esses ajustes para mim ter um desempenho legal.
foi aonde eu coloquei a escala de renderização em 120. Isso aqui praticamente eu tô pegando uma imagem em Quad HD ou 4K e jogando ela, comprimindo ela para ser reproduzida em Full HD. Eu tenho uma imagem de um jogo muito mais nítido, uso um pouco mais da minha placa de vídeo, sim, porém não forço tanto a ponto do meu processador não dar conta de empurrar a placa de vídeo para me entregar isso. Qualidade gráfica, eu deixo ela personalizada porque eu faço ajustes, né? Você pode ver que não é tudo igual. Suavização eu deixo no alto porque depende mais da minha placa de vídeo do que do meu processador. O meu processamento eu deixo no médio porque ele depende dos dois para poder trabalhar. As sombras eu deixo no baixo porque isso consome muita VRAM, muita placa de vídeo. Isso também não é essencial, eu deixo no jogo. Eu deixo no baixo só para não ficar tão claro, tão branco. O jogo fica um pouquinho mais bonitinho. Textura eu deixo no alto porque depende praticamente 100% da placa de vídeo para poder deixar o jogo mais bonito. Os efeitos eu deixo no baixo porque também depende bastante. Esse daqui principalmente depende muito do processador para poder trabalhar. Eu deixei ele no baixo para liberar o uso do meu processador para ele empurrar a placa de vídeo para usar as outras opções que eu coloco mais alto. Vegetação eu deixo no muito baixo porque é desnecessário eu colocar árvores e arbustos a mais dentro do game, sendo que isso vai trazer desvantagem para mim. O alcance visual também, galera. O alcance visual também depende bastante do processador. Eu deixo no médio, que é para poder equilibrar um pouco. Né? Aqui eu estou usando a placa de vídeo e o processador para poder otimizar. Então, um meio alcance para mim já está de bom tamanho. A nitidez eu deixo ativado porque depende da minha placa de vídeo para poder ativar, para poder deixar o jogo mais nítido, mais bonito. E o DirectX eu uso o DirectX Enhanced, que é o DirectX aprimorado, para mim poder ter uma otimização melhor do meu jogo, usando a API gráfica mais otimizada, né? O DirectX 12 seria a melhor opção? Sim. Porém, o DirectX 12 ele tem um problema, galera. Se o teu processador não é tão forte o quanto, né, o jogo demanda, a princípio você vai estranhar, porque você vai ter muito travamento nas suas gameplay. Até o game conseguir carregar todos os shaders, sombreamentos, texturas, tudo que o mapa tem para te entregar, tudo, física, tudo, o jogo vai travar e vai travar muito. Então, tipo assim, você tem que jogar ali 1, 2 vezes cada mapa, pelo menos 5 a 10 minutos cada mapa, para ele poder carregar tudo que precisa, para quando você jogar de novo, você conseguir jogar mais fluidamente. Há computadores que se adaptam melhores ao DirectX 12 e há computadores que não. No meu caso, o DirectX 11 Enhanced para mim está sendo a melhor opção por enquanto. Tá? Por enquanto. Então, resumindo o que eu queria falar para vocês, para que vocês possam entender, galera, a otimização do jogo usando o teu hardware vai se basear nisso aí que eu falei. Primeiramente, você tem que saber qual é o teu hardware. Qual é o teu hardware? Qual a tua placa de vídeo? Qual o teu processador? Qual que é mais forte do que o outro? Se os dois trabalham em equilíbrio, se trabalhar em equilíbrio é melhor ainda. Um exemplo, eu posso pegar a minha placa de vídeo, que é uma RX 9060 XT de 8 GB, e colocar junto com um Ryzen 7 5700X 3D ou 5700X, por exemplo. Isso já se torna, para mim, super equilibrado, essa configuração. Aí eu posso vir aqui usufruir um pouco mais de sombra, do pós-processamento, de efeito, porque eu vou ter um equilíbrio melhor do meu hardware, me entregando mais disso daqui se eu quiser mais qualidade, ou diminuindo isso aqui se eu quiser mais desempenho. Porque o meu processador está equiparado à minha placa de vídeo. Agora, como eu tenho um processador mais fraco, eu tenho que trabalhar isso aqui puxando um pouquinho mais para a placa de vídeo, mas não forçando algumas configurações, que eu sei que também utilizam placa de vídeo, fazendo com que o meu processador não dê conta de trabalhar. Você conseguiu entender? Então, se você tem um processador muito fraco, equilibre para jogar um pouquinho da carga para cima da placa de vídeo, lembrando que tudo que você sobe também depende do processador, mas forçando um pouco mais a placa de vídeo. Então, não suba muito dependendo de alguma configuração, para não forçar demais o processador a ponto da tua placa de vídeo não ir até onde você quer, porque o teu processador não está dando conta de empurrar. Show, galera? Essa é a dica básica que eu queria deixar para vocês, simples de tudo. Eu queria deixar para vocês, para você poder entender como funciona o equilíbrio de configuração.
Ah, não vá pelos vídeos que as pessoas falam, pô, eu assisti o vídeo de um pro player lá, que ele falou, não, coloca tudo no muito baixo e tá top. Procure saber primeiro qual é o processador que ele tá utilizando, antes de você copiar as configurações dele. Porque esses pro players, essas pessoas que jogam com tudo no muito baixo, eles têm um i9 ou tem um Ryzen 9, um Ryzen 7 9800X3D, que é um baita processador, tá? E dá conta de rodar o jogo tudo no muito baixo. Então, primeiro conheça o teu hardware, atualize o teu sistema, para depois você configurar de forma correta. Ah, eu coloquei tudo no Ultra porque eu tenho minha placa de vídeo potente. Show! Você tem a tua placa de vídeo potente, mas o teu processador é potente o suficiente para empurrar o jogo tudo no Ultra? Teu processador é potente o suficiente para empurrar a tua placa de vídeo a 100% de uso? Então é isso que eu queria deixar para vocês, galera, nesse vídeo. É uma explicação simples, básica. Eu não ensinei vocês aqui a alterar nada dentro do teu computador, apenas expliquei para vocês como funciona a parte de otimização. Eu espero que vocês tenham entendido como isso funciona. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você receber toda atualização que sai aqui no canal. Me ajuda a crescer aí, galera. Mais um detalhezinho, qualquer dúvida que você tiver, deixa no comentário. Ah, eu tô com uma dúvida nisso, tô com uma dúvida naquilo. Deixa aí que eu vou estar te respondendo, beleza? Vou estar usando os comentários de vocês aí para estar trazendo mais conteúdo de otimização, para estar ensinando mais para vocês como otimizar o teu computador dentro do Windows, dentro dos jogos. Para mim não é nenhum problema. É só solução. Beleza? Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!